dia, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais uma videoaula. O tema da videoaula de hoje é a conjuração mineira ou a inconfidência mineira, também é um nome muito comum, tá? Eu estou falando das páginas 118 e 119 do seu livro Oitavo Ano. Bom, muitas coisas nós temos que falar dessas duas páginas, tá? Então, a primeira coisa é que a conjuração ou Inconfidência Mineira foi uma revolta, tá? Que ocorreu em Minas Gerais, basicamente na cidade de Vila Rica, que hoje em dia a gente conhece como Ouro Preto, no ano de 1789, tá? Então você dá uma olhadinha aí no mapa só para você se localizar, mas é bem simples, é uma cidade do estado de Minas Gerais. O que nós temos para falar sobre essa conjuração ou inconfidência? Primeira coisa é o nome, que é um nome estranho, a gente não usa esse nome normalmente por aí, conjurado ou inconfidente. O conjurado ou inconfidente é aquele que tramava contra a majestade, a rainha ou rei de Portugal, que estavam governando Portugal e, por consequência, o Brasil naquela época, né? Eu falei um pouco sobre essa situação na última aula, tá? E hoje, obviamente, eu vou continuar. O termo conjurado ou inconfidente é considerado uma ofensa, só que para nós, esses conjurados, esses inconfidentes, eles são tratados como heróis, por um motivo muito simples. Eles estavam tentando libertar o Brasil de Portugal. Então, os portugueses os viam como bandidos. Nós, brasileiros, o vemos como libertadores da nossa nação. Não é tudo isso, mas é um bocado disso tudo. Bom, dito isso, eu quero que você entenda algumas coisas. Lembrando que a quantidade de ouro nas jazidas, né, que eram retirados da região lá de Minas Gerais, estava diminuindo e o sistema de cobrança de impostos naquela época era diferente de hoje em dia. Hoje em dia existe uma parte do governo, que a gente chama imposto de renda, que tem um monte de funcionários públicos que cobram os impostos. E o quanto vai vir de impostos não faz diferença para eles. Eles são funcionários, o trabalho deles é cobrar, tá? Ver quem está pagando, quem não está pagando, multar e tudo mais. Tá? Antigamente não era assim. Antigamente existia o que nós chamamos de contratadores. Eram pessoas ricas, normalmente donos de minas, do direito de extração de ouro e de minérios preciosos naquela região, e o governador, a pessoa que governava aquela área, dava uma autorização para esses contratadores, dava um contrato, tá? E essa pessoa tinha a obrigação de cobrar os impostos de todos os outros. Então o governador chegava para essa pessoa e falava: olha, eu quero receber pelo menos tanto de impostos. O que você cobrar mais, isso é seu. Tá? E aí o contratador ele assumia publicamente essa dívida, porque se ele não entregasse o valor que ele tinha contratado com o governador, ele tinha tirado do próprio bolso. Você entendeu qual que era a ideia? O governante ele terceirizava a cobrança de impostos. E aí aconteceu o seguinte: conforme a quantidade de ouro e de minérios em geral, de pedras preciosas, ia diminuindo, os contratadores não conseguiam cobrar os impostos, cobrir o valor do governo e ficar com alguma coisa para eles. Então, com o tempo, aconteceu o contrário. Eles iam ficando com dívidas. Então, as dívidas eram muito altas. Tá? Isso, obviamente, levou essas pessoas a pensar outras formas de pagar suas dívidas. Uma delas era ficar independente de Portugal. Logo, se Portugal não mandasse mais aqui no Brasil, eu não devo mais nada para Portugal. Entendeu qual que é a lógica? Ah, professor, então quer dizer que eles só estavam interessados nos seus ganhos pessoais, por isso que eles queriam fazer a independência do Brasil? Não, não é só isso. É um conjunto de coisas. Uma coisa muito importante que você tem que entender é que em Minas Gerais, ao longo do século XVIII, que nós estamos falando aqui, uma série de ideias de tornar o Brasil independente de Portugal vinha já crescendo ante grande parte da população.
que via que Portugal não fazia nada pelo Brasil. Por isso, queria ficar independente de Portugal. Então, essa ideia de independência, ela já rolava por ali, nas conversas e tudo mais. Não era algo muito declarado, porque se a pessoa saísse por aí declarando, falando sobre isso, ela poderia ser presa, tá? Mas era algo que já acontecia, muito influenciado pelas ideias iluministas. Se você não lembra quais são as ideias iluministas, vai lá na nossa primeira videoaula que eu expliquei direitinho lá, 2, 3 meses atrás para você direitinho. Acho que essa é a grande vantagem de ter videoaula, fica gravado lá, né? Tá? E aí, o pessoal dos Inconfidentes, eu vou ler a lista aqui, era uma meia dúzia de pessoas, muitas delas importantes, vão tramar uma revolta. Quem tramou a revolta? Está lá na página 118 do seu livro. Um poeta chamado Cláudio Manuel da Costa, um outro sujeito chamado Alvarenga Peixoto, o Tomás Antônio Gonzaga, tá? O mineralogista José Álvares Maciel, o fazendeiro Francisco Antônio de Oliveira Lopes e o alferes Joaquim da Silva Xavier, além de um padre, um cônego chamado Luiz Vieira da Silva. Tá? Eles tramavam, e o que eles pensaram? Eles pensaram que no dia da derrama, na cobrança forçada dos impostos, eu já falei sobre o que era derrama na última videoaula, eles iriam armar a revolta. A ideia era pegar a população indignada para apoiá-los. E nesse primeiro momento eles iriam libertar o distrito diamantino, que era o distrito lá onde eles viviam em Minas Gerais, e depois Minas Gerais, e mais para frente São Paulo, Rio de Janeiro, e se esperava que o resto do Brasil os acompanhasse nessa revolta. Tá? Só que isso não aconteceu. Por quê? Porque tinha um X9, um vagabundo, tá? Chamado Joaquim Silvério dos Reis, tá? Que denunciou o plano. O Joaquim, ele era um dos que deviam muito para o governo. E aí ele foi lá no governador e entregou os companheiros dele em nome de uma liberdade, em nome de um perdão das suas dívidas. Pô, professor, ele traiu. Tá? Aí todos os inconfidentes foram presos, todos esses que eu falei para vocês foram presos, eles foram condenados à morte, mas aí tem um grande debate entre os professores de história, entre os historiadores, porque só um realmente foi enforcado, que foi o Tiradentes, o alferes Nossa Senhora, falhou o nome aqui. O alferes Joaquim José da Silva Xavier. Eu devo ter falado desses nomes umas 500 mil vezes na minha vida, agora faltou na gravação do vídeo. O Tiradentes, ele é uma figura muito polêmica. Por quê? Porque a gente tem poucas informações sobre ele. A gente sabe que ele era dentista, daí o nome Tiradentes. Tá? Então ele arrancava os dentes. Ser dentistas naquela época era basicamente isso. O sujeito ia lá e arrancava os dentes dos outros com o boticão, que era uma ferramenta de dentista que parecia um alicate. Tá? Não tinha tratamentos como hoje em dia, que faz canal, tira cárie, nada dessas coisas existia, logicamente, no século XVIII. Tá? E ao mesmo tempo ele era alferes do exército. O alferes do exército seria mais ou menos a patente de tenente, ou segundo tenente hoje em dia. Então ele era o cargo mais baixo dentro dos oficiais do exército. Tá? E ele vai ser o único que vai ser condenado à morte depois de 3 anos, no dia 21 de abril de 1792, ele vai ser enforcado no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil naquela época. Ele é levado até lá e lá ele é enforcado. A população, desde o primeiro momento, se fragilizou por ele, se compadeceu da morte do Tiradentes, gostava do Tiradentes, reconhecia a luta do Tiradentes. Tá? E isso fez com que começasse ali a germinar essa ideia do Tiradentes grande herói nacional que nós temos até hoje. Tá? Na prática, nós não sabemos muito quem foi essa pessoa e o que ela pensava do mundo. A gente só sabe que ele foi o único que morreu na Inconfidência Mineira.
Uma das explicações que se dá para isso é que ele era o único pobre no meio desses outros todos que conseguiram mudar a sua pena ou para degredo, ou seja, eles foram expulsos para a África ou para prisão perpétua, tá? O único que foi realmente enforcado foi ele. Mas, quando passou um século depois da Inconfidência Mineira, as pessoas do século XIX, né, a Inconfidência aconteceu no século XVIII, buscavam um grande herói nacional. Houve um grande debate entre as pessoas mais importantes daquela sociedade, fazendeiros, homens chamados de ilustres, jornalistas e tudo mais, e eles acabaram elegendo o Tiradentes, tá? Para ser o grande herói nacional. Então, desde o século XIX, todo dia 21 de abril, nós temos o feriado nacional do Tiradentes aqui no Brasil. Tá? E o Joaquim Silvério dos Reis, o grande traidor safado, tá? Ele se mudou para o Rio de Janeiro com medo de morrer lá em Minas Gerais, porque a população o odiava, com razão. Tá? E no Rio de Janeiro as pessoas nem falavam com ele na rua. Depois que souberam quem ele era, o grande traidor, a casa dele, inclusive, misteriosamente pegou fogo. Um dia, incêndio para todo lado. Tá? E aí ele se mudou depois para o Maranhão e morreu por lá. Tá bom? Então, a Inconfidência Mineira é basicamente isso. Detalhe importante, por que a gente fala tanto de Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira no livro de história, se ela nem chegou a acontecer? Porque essa é o primeiro movimento que nós temos notícia de independência do Brasil. É um movimento fracassado, mas é um movimento que já mostra que a população brasileira queria ficar livre de Portugal. Por isso é tão importante. Tá? Deu para entender? Eu acho que é isso. Tá? Beijão. Estou morrendo de saudades de vocês. Espero vê-los logo. Tchau, tchau.